Por que que o dilúvio aconteceu? Você já parou para pensar por que que um dia Deus decidiu destruir toda a humanidade? Houve um tempo no passado em que o Senhor olhou para a terra e viu que a corrupção nos seres humanos chegou a tal ponto que não havia outro caminho para os seres humanos a não ser a sua total aniquilação, a sua total destruição. Porém, Deus viu que havia um homem que era justo, um homem que andava nos seus caminhos, um homem reto, e esse homem se chamava Noé. E Deus o salvou, e Deus fez com que toda a humanidade que hoje existe descendesse dele e viesse dele. Mas como é que o mundo que Deus criou tão perfeito e o ser humano que foi criado à imagem dele chegou aonde chegou? Lá em Gênesis capítulo 6, a partir do verso 1, a Bíblia diz assim: Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhes agradaram. Então o Senhor disse: O meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes, homens de renome na antiguidade. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: Farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves do céu, porque estou triste por havê-los feito. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Esses versos nos mostram a origem da corrupção no coração humano, a origem da maldade na humanidade. Bem, a corrupção já existia desde Adão e Eva, mas a corrupção não havia chegado a um nível máximo, a ponto do próprio Deus fazer com que os seres humanos fossem destruídos, como quando chegou nesse tempo. E é interessante também lembrar que Jesus falou que nos dias anteriores à sua segunda vinda, a terra estará a viver de um modo semelhante à terra nos dias antes do dilúvio. Esses dias aqui, a humanidade daquele tempo era pior do que a humanidade de hoje, porque Jesus ainda não voltou. E a Bíblia diz que quando Jesus voltar, a humanidade será semelhante à humanidade daquele tempo, que era tremendamente corrupta, violenta e má. Nós encontramos maldade e corrupção nesse mundo? Sim, mas a Bíblia parece nos informar que será ainda pior antes da segunda vinda de Jesus. Bem, como é que isso aconteceu? O texto que lemos diz que os filhos de Deus se encontraram com as filhas dos homens, e naquele tempo a maldade encheu a terra. Quem são os filhos de Deus? Aqui no livro de Gênesis, a expressão Bnei Elohim, filhos de Deus, no texto original em hebraico, remete aos descendentes de Sete. Embora a mesma expressão, filhos de Deus, em Jó, diga respeito aos anjos, né? A mesma expressão nos Salmos diga respeito às estrelas, à lua e o sol. Aqui em Gênesis, filhos de Deus não é estrela, sol e lua, não é? Também não são anjos ou demônios. Mas filhos de Deus aqui são os descendentes de Sete, os setitas, aqueles que, à semelhança de Noé, à semelhança de Enoque, de Jared, Maalalel, Metusalém, Lameque, Enos e o próprio Sete, Cainã, eles andaram com Deus. São homens que antes do dilúvio amavam a Deus e eram chamados, junto com todos seus descendentes, de filhos de Deus. Eles continuaram aquilo que Abel e Sete viveram no início, filhos de Adão e Eva. Por outro lado, haviam aqueles chamados de filhos dos homens, que eram os descendentes de Caim, aqueles que tinham a sua natureza corrupta, inclinado para o mal, onde já existia poligamia, pessoas que casavam com mais de uma mulher, havia maldade, assassinato, etc.
E houve um momento em que aqueles que temiam a Deus começaram a amar e se relacionar com aqueles que não temiam a Deus. E desta união, infelizmente, aqueles que temiam a Deus não influenciaram aqueles que estavam distantes. Foram os que estavam longe de Deus que influenciaram os filhos de Deus, aqueles que temiam ao Senhor, e fizeram com que o coração destes que temiam ao Senhor agora estivesse totalmente corrompido também. O único que sobrou foi Noé, segundo o texto bíblico, e Deus se entristeceu de ter feito o ser humano. E essa é a razão do dilúvio ter vindo. Um pouco mais a respeito do dilúvio, a gente vai ver, permitindo o Senhor, no nosso próximo devocional. Até lá, que a gente possa se lembrar que a única forma de nós não sermos destruídos, interna e externamente, mas encontrarmos vida de verdade, é temendo o Senhor, da mesma maneira como Noé temia.